Irmão Valdinei, está preparado? O tempo é todo seu, você tem 3 minutos. Fica à vontade, pode começar. Pronto. Pastor Carlos, você diz que o Êxodo, né, que o sábado foi santificado, aliás, no Êxodo, e não no Gênesis, né? E até nós fugir um pouco agora, que eu não gostaria que a gente fugisse muito, a gente focalizar apenas o Êxodo e o Gênesis, né? Que o debate nosso o sábado foi santificado no Gênesis ou no Êxodo? Aí você já partiu para lá, para o Levítico, eu tive que ir para Jeremias, né? Então nós vamos focalizar aqui no Gênesis, né? Você diz que o sábado foi santificado no Êxodo e não no Gênesis. Como você entende o texto de Gênesis 2, quando diz que ali Deus, após os 6 dias de trabalho, ele descansou, abençoou e santificou o sábado? Contextualizando com o Êxodo 20, verso 11, que lá ele vai dizer: em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. As mesmas palavras ditas lá em Gênesis 2, verso 1 a 3. E aí ele vai dizer, olha, eu fiz, em 6 dias eu fiz o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. E no 7º eu descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e santifiquei. Como você explicaria esse texto de Êxodo 20, que está fazendo o apoio, que está apoiando o Gênesis 2, dizendo que Deus santificou o sábado lá no Gênesis 2, após os 6 dias da criação? Irmão Cadu, você tem 5 minutos para a sua resposta. Pode começar, o tempo é todo seu. Então, nós não podemos trabalhar dentro dessa proposta em dizer que Gênesis 2, 1 e 2 ali seja o sábado, né? Ali é o 7º dia. A expressão ali não é sábado. A ideia não é uma semana que Deus está ali trabalhando semana de forma cronológica. Não é a semana trabalhada ali de forma cronológica. Até porque nós não temos ali tarde e manhã para o 7º dia, porque ali é um dia incomum, não é um dia comum de 24 horas. Então, esse entendimento em dizer que Gênesis 2, 1 e 2 seja ali o sábado, é um entendimento, a meu ver, muito errôneo, né? Porque ali trata de numeral e não trata da questão semana, ou seja, não é uma segunda, não é uma terça, não é uma quarta-feira, não é uma quinta, uma sexta, um sábado, não é. Porque ali a expressão 7º é Shebi, Shebi é numeral, não é Shabat, não é semana, a gente não tem que entender dentro dessa perspectiva ali. Deus trabalhou e cessou a atividade de criação. Ali é um cessamento da atividade. Não é ali entendido dentro de uma questão de sábado, que Deus trabalhou ali, repousou, descansou em um dia, limitando esse dia a um dia de 24 horas. Colocar Deus, limitar Deus a ser um ser humano limitado, onde vem Deus trabalhar e descansar em um dia que não é um dia comum de 24 horas. É um dia incomum, porque nós temos a tarde e manhã até o 6º dia. Nós não temos tarde e manhã para 7º dia, porque não é um dia comum, é um dia incomum, é um descanso ali que eu particularmente não vejo essa questão sendo trabalhada dentro de uma perspectiva de descanso, porque nós não vamos entender um ser como Deus cansar. Deus não se cansa. Então, atribuir essa expressão aí, Deus descansou, não, Deus cessou a sua atividade de criação, um cessamento nesse dia, né? Existe ali existe 3 expressões da criação. Deus, ele trabalha, Deus, ele abençoa e santifica. De fato, ele santifica o 7º dia, ele não santifica o sábado ali. É santificado o 7º dia da obra de criação. Nós não podemos pegar esse 7º dia e ter um entendimento que esse 7º dia seja sábado ali.
ele é santificado esse sétimo dia e é apresentado ao povo. Ele vai ser apresentado na sua forma, a sua formulação completa em Êxodo capítulo 20. Mas nós temos ali em Êxodo 16 a primeira estrutura sendo trabalhada ali de semana. Nós temos ali a Bíblia relata ali o primeiro caso em específico de pessoas guardando um dia em específico. Mas nós não podemos entender que antes do Êxodo essa prática é dada a Adão. Adão descansou ali, uma vez que não se entende que Adão tinha fadigas, né? Descansou, Deus deu esse sábado em Gênesis para Adão, onde nós não temos base bíblica para fundamentar essa argumentação. Não tem base para fazer uma fundamentação em Êxodo, em Gênesis, ali para Adão observar esse sábado. O que se pode trabalhar dentro dessa proposta em cima de inferência de pensamento, que não é, essa inferência de pensamento não é conclusiva. Não se pode inferir pensamento. Adão, Deus santificou o sábado e deixou ali, não deu para ninguém. É claro que Deus deu para Adão, esse é o entendimento o fato de Deus santificar ele não quer dizer que Deus tenha dado ele ali em Gênesis. Ele é dado em Êxodo e não em Gênesis. Nós não temos base bíblica para fazer para fundamentar essa questão de acordo com a Bíblia. Irmão Valdinei, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode iniciar. Ok, Ronaldo. Eu vejo aí uma incoerência grande aí nessa resposta do pastor Carlos. Para ele justificar, né, ali o que o texto sagrado diz, Moisés, né, foi Moisés que escreveu o Gênesis, mesmo escreveu o Êxodo. Agora, essa incoerência é muito grande. Para ele justificar, ele vai dizer que o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, são um dia literal, mas o sétimo não é. Como é incoerente essa resposta sua? Eu não vejo sentido nenhum. Agora, só porque Deus não falou que houve tarde e manhã, então, pastor Carlos, você vai ter que acreditar que Eva não foi soprado. Em Eva é o sopro de vida, o espírito, para que ela pudesse viver. Por quê? Porque em Adão, a Bíblia relata que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E em Eva não foi soprado? Só porque a Bíblia não relata, não. Não é tudo que está tintim por tintim. Imagine que a Bíblia fosse escrito tudo detalhado, mas não podia nem carregar ela. Por exemplo, o Gênesis 2, o Gênesis 3 vai relatar de uma cobra tentando Adão e Eva. Mas nós não vemos clareza ali. A gente só vemos lá no Apocalipse. Então, quando a Bíblia, o texto deixa claro ali de Gênesis 2, que ele fecha todas as suas obras ali no final do verso 1. E durante 6 dias de trabalho, no 7º ele diz que ele descansou, abençoou e santificou. Quando nós vamos para Êxodo 20, verso 11, a resposta está lá. Está lá que o 7º dia é o sábado, né? O texto de Gênesis 2, ele vai dizer que Deus descansou o 7º dia. Mas quando nós vamos para o texto de Êxodo 20, ele vai dar razão por que guardou o sábado. E qual é a razão? Ele vai ter as mesmas palavras que ele citou lá no Gênesis 2. Ele vai dar a razão dizendo: eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há durante 6 dias. Olha como ele diz que é literal. Mas no 7º dia, eu abençoei o sábado. Foi por isso que eu, o Senhor, separei para ser um dia santo. Então, aqui no verso 11 do capítulo 20 do Êxodo, ele vai falar primeiro no 7º dia, para não deixar nenhuma dúvida, né, que foi lá no Gênesis 2, aonde ele abençoou e santificou, e aí depois ele vai dizer que esse 7º dia é o sábado, deixando claro que lá o 7º dia que ele santifica no Gênesis 2 é o sábado.
e não um tempo, como vocês dizem, aí não é o sábado, foi um tempo aí que não pode ser explicado. É muito sem lógica, certo? Se a semana dá seguimento do 1º ao 6º dia, o 7º dia também é literal. E o Êxodo 20, verso 11, não deixa uma sombra de dúvida que é literal. Por quê? Porque ele vai dizer claramente as mesmas palavras do Gênesis, que ele fez o mundo, tudo que nele há em 6 dias. No 7º ele descansou. Aí agora o que é que ele vai dizer depois? Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e separei para ser um dia santo. Então eu vejo realmente tentar colocar, como diz aquele velho ditado, chifre na cabeça de cavalo, tentar explicar. Eu não sei, eu acho mais assim, querer rejeitar a palavra de Deus. Se Deus santificou no Gênesis, o Êxodo, quando Deus vai escrever em tábuas de pedra, ele diz que foi lá, e foi após os 6 dias de trabalho que ele santifica, e que o 7º dia é o sábado. Como é que nós vamos dizer que o 7º dia não é o sábado? Tá certo? É por isso, pastor Carlos, que nós vamos ver de forma bem clara, no Êxodo 16, quando, no verso 4 e 5, Deus vai falar do sábado ali, ele fala de uma maneira que ele já sabia, que as pessoas já conheciam, ele não precisou tocar no nome sábado, ele só fez dizer assim, olha, você escolhe o maná durante 6 dias, uma porção para cada dia durante 5, no 6º dia você colhe em dobro, mas ele não toca o nome de sábado, ele está falando numa linguagem para as pessoas que já sabiam, que estava se referindo ao sábado. Porque quando a gente vai lá para o verso 22 e 23, aí nós vamos ver de forma lógica, né? Ele dizendo que realmente ali é o sábado. Mas no verso 4 ele não diz, ele inicia ali, não fala no sábado. Irmão Carlos, abre o seu áudio. Irmão Carlos, você vai fazer agora a sua pergunta do 2º bloco, né? Fique à vontade, você tem 3 minutos. Ok, né? Então, Valdinei, eu queria que tu trouxesse um texto ali em Gênesis da observância do sábado ali por Adão. Se Adão... A pergunta é, Adão observou esse sábado no Gênesis? Se observou, você pode apresentar um texto? Olha, certo? Pode ficar à vontade aí, você tem 5 minutos, pode começar. Ok. Pastor Carlos, eu vejo clareza que o argumento do silêncio não serve de prova para dizer que o sábado não foi santificado no Gênesis 2, né? O desempate, né? Porque assim como a Bíblia não diz que Adão e Eva não guardavam o sábado, também não diz que ele não guardava. Então, o desempate aqui é que Deus faz 3 coisas desse dia que não serve de bênção para Deus, de benefício nenhum para Deus, e sim para o homem. Por exemplo, quando Deus descansou, nós vamos ver que Deus não se cansa. Então, ele descansa ali para nos dar exemplo. E esse exemplo aparece lá em Êxodo 16, quando ele manda o maná durante 6 dias, no 7º ele não manda, o exemplo, né? Quando nós vemos também com o batismo de Cristo, a Bíblia diz que o batismo de Cristo, batismo era para o arrependimento dos pecados, mas se Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? A resposta é para nos dar exemplo. Então, nós vamos ver claramente, quando diz que Deus abençoou o sábado, essa bênção do sábado não poderia servir para Deus, né? Então serve para o homem, tanto no sentido espiritual como material. Espiritual, porque Deus sabia que o homem... Material, porque Deus sabia que o homem precisaria tirar um dia por semana para descansar. Ele sabia que o corpo físico não suportaria trabalhar todos os dias. A mente também não suportaria. E quando é espiritual, tirar esse dia para dedicar a Deus. É por isso que no capítulo 16 do Êxodo já aparece ali Moisés orientando as pessoas e dizendo: este é o dia dedicado ao Senhor. É o sábado de descanso, aparece primeiro dizendo descanso, e depois diz santo dia dedicado ao Senhor. Então, é no sentido espiritual, né? E quando diz que Deus santificou, nós sabemos claramente, né, quando a Bíblia diz que Deus santificou o sábado, a palavra santificou significa separar para fim sagrado. E nós vamos ver de forma bem clara que
Antes de Deus escrever os 10 mandamentos, né, o povo passou a ser escravo no Egito, e ali nós vamos ver Deus cobrando ali no deserto, já reeducando. O que é que eu vejo clareza, pastor Carlos? No Gênesis 2, Deus dá o exemplo quando ele descansa, ali é no sentido de educar, ensinar Adão e Eva a guardar o sábado. Quando chega no Êxodo 16, ali eu vejo uma reeducação, né? O verso 4, ele vai dizer que vai mandar o maná apenas, colher apenas durante 6 dias, no 7 ele não manda, mas não toca o assunto do sábado, porque ele estava falando para pessoas que já conheciam a linguagem ali, conhecia, né? Outra coisa bem importante, como eu falei do capítulo 12, lá no Egito ainda, Deus dá ali 2 festas e 2 sábados. Se o sábado do 7º dia não fosse santificado no Gênesis, era um momento certo de Deus estabelecer o sábado ali no Egito ainda, quando ele estabelece 2 festas, a Páscoa e o Pão Asmo, e 2 feriados, que ali, logicamente, sábado quer dizer feriado, né? Quer dizer assim, um dia santo, um dia feriado, um dia de descanso, né? Então, pastor Carlos, eu vejo de forma bem clara, né? Outra coisa muito importante, quando nós vamos para o Êxodo 20, verso 10, o que é que Deus diz ali? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pastor Carlos, eu lhe faço uma pergunta. Alguém pode lembrar de algo que não existia? Olha, é interessante que os outros 9 mandamentos não aparece essa palavra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, se ele está dizendo para lembrar, porque algo já existia, e o sábado já existia, logicamente. Então, nós não vamos ver no Êxodo 16, Deus dando uma ordem direta para obedecer, como em todas as suas leis, os seus mandamentos dado. No capítulo 12, quando teve o sábado cerimonial, quando se referiu às 2 festas, Deus deu uma ordem direta primeiro para Moisés, era o momento certo dele dar também o sábado moral do 7º dia. Mas por que ele não dá? Porque o sábado já existia e foi santificado no Gênesis 2. Então eu vejo de forma bem clara, né? Quando Moisés fala ali com o povo a respeito do sábado, ele está apenas passando uma mensagem que Deus já tinha passado. Por que ele passava essa mensagem? Agora é muito importante, porque o povo já tinha esquecido por 430 anos de escravidão, e ali Moisés lembra. Por isso que Deus diz, lembra-te do dia de sábado para te santificar. Ok, então você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica, fique à vontade. O tempo é todo seu, pode começar. Começou a cronometrar? Uhum. Então, o Valdinei, ele preferiu trabalhar dentro das inferências, né? Porque, assim, se não tem um texto que apresente a observância desse sábado em Gênesis, o que se pode trabalhar é ilações, suposições, né? Nada além disso, né? Porque nós temos Neemias, capítulo 9, versículo 14, mostra que o Shabat foi conhecido. Um áudio para mim, por favor. Oi? Pode continuar. Fechei já o áudio dele. Pode continuar. Em Neemias 9,14, mostra ali que o Shabat foi conhecido somente no Pacto do Sinai, por meio de Moisés. É ali que Moisés recebe o Shabat, a lei, no Pacto do Sinai. Em Deuteronômio capítulo 5, ali, nos versículos 1 a 3, mostra que a aliança do Sinai não foi feita com nenhum antepassado do povo de Israel. Aqui deixa claro que o povo antepassado se refere a Adão, a Noé, a Abraão, Isaac e Jacó. Então, nenhum ser humano conheceu o sábado antes do Pacto do Sinai. E antes do Shabat ser dado lá, em Êxodo 16. Não existe. É claro, a Bíblia, Neemias é enfático aqui no texto. Neemias 9,14, mostrando que o Shabat é conhecido ali somente no Pacto do Sinai por meio de Moisés. Em Deuteronômio 5, mostra que a aliança do Sinai não foi feita com nenhum antepassado do povo de Israel. Não foi feito com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, enfim. Não foi.
Agora, o Valdinei falou a questão aí do lembra-te, né? Mas o lembra-te, Valdinei, não é para lembrar de acontecimentos que seja muito longe, não. O lembra-te ali é para eles lembrar que foram escravos no Egito. E não é para lembrar de instituição criada, de uma instituição criada em Gênesis 2, 1 e 2, porque o que tem que ficar entendido que Deus não santifica, não é Shabat que é santificado em Gênesis 2, 1 e 2. O que é santificado ali é o 7º dia, porque é trabalhar na questão numérica, não é a questão semanal de segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não. Ali é a questão numeral. É abençoado, é santificado o 7º dia, não é o Shabat. Então eu vejo muita clareza aqui nos textos supracitados aqui de Neemias 9:14 e Deuteronômio 1:5. Aqui é claro. Por quê? Se nós vamos trabalhar em cima de inferência, nós não estamos sendo conclusivos com o texto. Nós estamos supostamente projetando algo na nossa mente que poderia acontecer. Eu faço projeções na minha mente, talvez Deus tenha dado para ele, porque Deus fez esse sábado, ali deu para Adão, porque não há razão, não há entendimento que Deus abençoe e santifique sem dar esse sábado. Mas aí nós estamos fazendo projeções na nossa mente, de que Deus possa ter dado, mas não há relatos bíblicos que nós possamos fazer uma fundamentação em cima disso, porque não tem texto relatado. Nós temos que trabalhar com os textos bíblicos que estão registrados. Agora, se fala... o Valdinei trouxe a questão, Eva ali foi... Eva não foi soprada. Ali o fôlego de Eva. Então, entende-se que não é registrada essa questão. Ele, fazendo uma comparação, ligação de Êxodo com Gênesis 2, 1 e 2, ele quis trazer a ideia do fato de também não está registrada a questão de Eva, que é outro assunto aí, um assunto da imortalidade da alma, que a gente isso aí não entra na questão agora, mas o que tem que ser trabalhado são os textos bíblicos, textos bíblicos esses registrados. Eu não posso afirmar, dentro do princípio hermenêutico, eu não posso fazer o que a Bíblia mostra com clareza, eu faço afirmação. Eu não posso fazer uma afirmação quando a Bíblia não traz clareza, não traz relato. Não existe isso. Nós trabalhamos dentro dos registros bíblicos registrados ali biblicamente para analisar os textos. Ok.